Pessoal, sou Alzi Alves, do Rascunho Estúdio, agora com um convidado especial, Marcelo Campos, da Quanta, aqui de São Paulo. Aproveitando aqui para fazer um videozinho para apresentar o trabalho dele, que eu sei que muita gente conhece, mas eu não poderia ficar de fora de vir aqui em São Paulo e não passar na Quanta para fazer esse vídeo com vocês. Agradeço a visita e Um abraço para todos aí. Marcelo, eu queria começar um pouco assim, sobre o trabalho que você faz na escola, né? Esse amor que você tem por essa parte de ensino também, que é um trabalho que a gente faz em João Pessoa, e depois você fala um pouco da carreira, um pouco do seu trabalho que você fez para os Estados Unidos e tal. Beleza. Eu sei que você não quer vincular essas imagens com coisas, mas é uma coisa muito forte que a gente acompanhou. Eu mesmo sou muito fã do seu trabalho, não tem como fugir disso, né? Mas e aí, como é que é essa parte da escola, assim, as atividades, como é que você está vendo essa parte do ensino? Está crescendo muito? Dos últimos 4 anos, eu acho, 5 anos, a escola cresceu bastante e é uma preocupação nossa também, né, esse crescimento dela, porque eu tenho muito medo de crescer e perder O controle e a qualidade. a qualidade, o espírito da coisa, né? Tipo, tento sempre manter dentro de uma série de ideias que eu tenho sobre a escola e o que eu quero, o que eu acho que é bacana, né? Para não entrar, por exemplo, quando tinha a fábrica, uma das coisas que me fizeram me desligar da fábrica de quadrinhos foi que a coisa começou a ir para um lado que eu não curtia muito, né? Então, eu tenho essa preocupação de ter um certo tipo de controle, sabe? Entendi. Delegar poderes e tal, mas continuar meio que fazer com que essas pessoas que estão assumindo partes das duas empresas saibam qual que é o espírito da coisa, né? Qual que é o cerne. Né? Entendi, da própria escola em si. O conceito, para onde que eu acho legal aí, né? Então, é uma estrutura enxuta, tem poucas, não é tantas, são tantos funcionários assim, mas mesmo assim a gente acaba ficando preocupado, né? E o segmento é Victor está trabalhando em várias linhas, né? Tanto na cor digital, como a cor artesanal do pincel, os cursos de desenho artístico também está trabalhando com essa linha e quadrinhos também. Né? Isso. Você também está pegando essa linha do mangá também, dos quadrinhos? Não, a gente não no curso de quadrinho, propriamente dito assim, a gente tenta não direcionar escolas, né? Tipo, é mangá, ou é fumete, pra mim é quadrinhos, né? É uma coisa que a gente tem muito aqui na Quanta, tem muita gente que procura o curso de quadrinho porque quer fazer mangá, aí a gente fala que mangá é quadrinho. Não é, mangá não é quadrinho. Aí eu não concordo muito, assim, então... É que na verdade a linguagem... Aliás, eu não concordo. A linguagem é a mesma, né? Na verdade, o quadrinho é uma arte sequencial, independente de qual seja a cultura, mas você vai ver o começo e o fim com narrativa, com cenas que vão dar o espírito é o mesmo, né? Existem elementos de linguagem que são diferentes no mangá, como existem elementos de linguagem que são diferentes nos Estados Unidos, na França, aqui. Então a gente tenta não dividir, a gente trabalha a linguagem dos quadrinhos, né? Não escolas, a gente comenta uma coisa ou outra e tal. Eu estou reformulando o curso de quadrinhos agora para colocar o novo curso em 2014 talvez. Está planejado, na verdade, para 2013, mas eu acho que dá tempo, assim, vamos ver. E a gente está focando muito nessa coisa da linguagem mesmo, sabe? Só da narrativa mesmo. Entendi. Não é estilo de desenho, é mostrar elementos de narrativa, sabe? E também, eu acho que de uma certa forma ajuda o aluno a entender como ele vai pensar no processo. Né? Que é o mais importante, na verdade, é pensar no processo de construir a cena. Isso. Porque a galera fica pensando muito nos fatores que envolvem mais a finalização da coisa, né? Acho que quadrinho é desenhar. Quadrinho não é só desenhar, né? Quadrinho é narrativa,
difere quadrinho das outras formas de comunicação são todos os sistemas de linguagem que o quadrinho tem. O quadrinho não é legal porque parece cinema, o quadrinho é legal porque é quadrinho. E fora que quando o cara realmente se dispõe assim, a entrar nesse universo como um artista de quadrinho, ele vira diretor de tudo, né? Ele vira diretor de cenário, de iluminação, de figurino, o continuista da cena, que é uma coisa que pega muito o pessoal por esquecer detalhe. Então, ele acaba vendo que tudo que está ao redor dele vai formar um quadrinho. Né? Tem essa coisa e fora que não é a questão do estilo em si, mas é como você vai contar aquilo. Porque tem também muito artista às vezes para falar, esse artista não é tão bom, mas ele conta bem o que ele está fazendo. Aí você não está pesando o lado importante do trabalho do cara. É a narrativa, né? Como você conta a história. Tem ótimos desenhistas que não são bons contadores de história, né? Então eles não pegam com tanta força. Então aí que você quer estudar desenho, você quer melhorar a tua anatomia, perspectiva, luz e sombras, essas coisas. Então vai estudar desenho. Quadrinho é narrativa. É narrativa. Ilustração, a gente tem os cursos de ilustração, tem os de técnica de pintura e tudo mais. E cada um deles tem um foco que cada ano a gente vai entendendo melhor e vai modificando. Todos os anos a gente muda os cursos. O cara que faz o curso de técnica de pintura ano passado, fez esse ano, é outro curso, já mudou algumas coisas. Porque cada vez mais a gente vai entendendo qual que é o propósito do curso, e a tendência muda. Tem a questão das tendências, todo ano tem uma tendência que está pegando. Exatamente. A gente tenta se concentrar muito no foco, por exemplo, o curso de técnica de pintura é um curso de processo, de entender a cor, processos de pintura. É preciso esse foco, né? Qual que é o quadrinho é narrativa, técnica de pintura é processo. Que também faz composição na narrativa, né? Sim, a cor também ela é muito importante. Sim. Às vezes ela caminha no olhar tudo que está acontecendo e fatores importantes da própria cor dá as sensações que estavam faltando. Tem toda a parte de teoria da cor, né? De parte emocional da cor, controle psicológico da cor. Você joga aquele vermelho ali, tem um motivo para aquele vermelho estar ali e tal. Né? Puxar alguma emoção, alguma coisa assim do leitor, né? A gente tenta trabalhar esse lado. E já que eu comecei apresentando o Marcelo também, como proprietário da Quanta e tudo, eu tenho que falar também que ele é um dos pioneiros que desbravou o mercado, né, que agora vem a parte também bem importante do processo, e que fez história nos quadrinhos brasileiros, como fez história também nos quadrinhos americanos, né, em relação aos brasileiros que invadiram o mercado. Eu particularmente sou um dos admiradores, senão não estaria esse aperreio aqui trazendo os amigos para vir aqui na Quanta. Mas processo, como é que foi assim quando você entrou no processo de mercado de trabalho americano? Eu sei que muita gente faz essa pergunta, mas além do período, ser um período sem internet, que era um período muito complicado, que era via fax, correio, era uma loucura, porque eu lembro desse processo, apesar da minha época não participar disso, mas eu lembro por ser um apaixonado por acompanhar o trabalho de vocês, sair na revista, como eu falei, não existia a internet com tanta força, né? Mas como você digeriu todo esse processo do quadrinho? Porque essa experiência hoje você traz para a escola. É que mudou muito, né? De quando eu entrei em 88, eu acho, e de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Esses processos de comunicação melhoraram, o mercado de quadrinhos mudou muito, né? Eu entrei, era o auge da Image, por exemplo, né? A Image estava começando, aquela galera, o Jim Lee, o Liefeld, o Max Silvestre, Larsen, toda aquela galera estava saindo da Marvel para abrir essa... Então o mercado estava meio que em ebulição na época, que estava rolando esse negócio dos os grandes autores saírem das grandes editoras para ter o controle das marcas. Né? Então era indiretamente eles eram marcas, né? Sim, entre si eles eram marcas. Sim. Eles perceberam isso e saíram. Né? É tanto que quando a gente observa, o pessoal critica esse período, mas eu achei esse período tão importante, porque evoluiu as cores, evoluiu alguns processos. Sim, e eles colocaram uma ditadura, né? Porque cada estúdio que levava a marca de Jim Lee, do McFarlane, o pessoal tem que seguir a mesma linha.
Então, esse foi um dos vamos dizer assim, das críticas, porque quando eles saíram da Marvel, eles saíram com um discurso oposto a isso, né? Não, a gente vai desenvolver, mas a gente vai dar valor ao artista. Quando a galera foi trabalhar lá, tinha que copiar eles. Foi o que aconteceu. Então, essa foi meio que uma crítica que a galera fez. Bom, vocês fizeram um discurso, foram para montar a sua editora e estão fazendo a mesma coisa que a Marvel fazia. Vocês saíram falando que não queriam fazer mais aquilo, montaram de vocês para fazer aquilo. É compreensível quando você tem uma visão de artista e você monta uma empresa e monta marcas, monta produtos, né? E aí você começa a ter problemas que a Marvel tinha. Aí você começa a entender, você fala, por isso. E quando você é artista, você critica, porque você fala, os caras, os caras assim. Porque não está vendo porque ele não está vendo os outros problemas que você vai ter posteriormente. Então, foi muito legal ver isso acontecendo, porque foi, eu acho que um crescimento, a passagem para o, vamos dizer, mundo adulto, né? Eles logo perceberam que aquele discurso que eles faziam não era possível dentro do que eles pretendiam, né? De ter marca, ter properties, né? Que eles falam e tal. E foi uma época engraçada, assim, porque eu comentava muito isso com a galera, que a gente estava no começo, então eu sou ainda amigo do pessoal, dos donos do Tradicomics, né? Que é o Elcio e o Dorival. A gente trabalhou junto na Abril, eu era editor de arte e eles eram editores, o Elcio era editor de texto, né? Editor de um setor da redação, o Dorival era chefe de redação, eu era diretor de arte. Isso aí, sei lá quando, 86, sei lá. Então a gente já se conhecia, já era amigo e tal. Então quando eles vieram com essa ideia, quando começou a acontecer esse lance da Image, eu falava muito pro Elcio, eu falei, cara, isso aí eles vão quebrar a cara. Não vão, que agora é uma nova época. Então nós vamos quebrar a cara, não existe isso, velho. Você não pode, você tem que ter o controle da tua marca. Justamente. Eles vão querer ter o controle da marca, eles não vão... Tanto que essa multiplicação, ela foi interessante em um ponto e negativa em outro, né? Porque assim, surgiu muita gente nova por causa disso, ela foi interessante por esse motivo, mas saturou muita gente. Né? Assim, a questão de você ver tanto aquele mesmo estilo, criou uma saturação. Você chegar na banca e você ficar... isso também faz parte de um processo, né? Quer dizer, precisou passar por isso para a galera começar a entender outras maneiras de fazer. Então, acho que tudo é válido, porque tudo é um caminho, é um momento, né? Então, você está aprendendo com aquele momento, você está fazendo experiência, algumas dão certo, outras não, mas de qualquer maneira você vai entendendo como o processo funciona, né? Então, foi engraçado ver o discurso indo do banceira abaixo. E acho que acontece muito isso também, de repente no Brasil também tem uma galera que faz esse quadrinho autoral e tal, que está começando a perceber que tem que ter o lado negócio da coisa. Tem que ter. Porque isso é muito bom. A gente tem que ver, porque querendo ou não, é uma indústria que é realmente... Ela precisa existir de fato. Precisa se manter, não adianta só ser... Isso é muito saudável, eu acho muito bacana, sabe, o pessoal começar a ter uma visão menos romântica e ser mais profissional. Sabe? Então é bacana, pode ter legal, é bem legal, assim. Porque antigamente o brasileiro, quando eu entrei nos Estados Unidos, no mercado americano, era muito isso, tinha muita crítica a brasileiros trabalhando, né? Eu lembro também, eu lembro. Então era muita coisa. Você está sendo vendido. Isso. Mas cara, eu tô em casa, eu vou ficar desenhando pra mim, deixar na gaveta. Né? O mundo todo pode ver o meu trabalho. Então eu quero receber o feedback do mundo, não só do como é que se posso falar assim, como se chama aquele pessoal que é muito saudosista, não, nostálgico, isso aí mesmo. Que você tem que pegar e mostrar para a pessoa e dizer assim, puxa, eu consegui ver algumas etapas interessantes, entender de processos e ver que isso eu posso viver disso, eu posso... No Brasil não consegui.
Ou você para publicidade por isso ou... que eu acho que foi importante essa geração que foi para os Estados Unidos, assim, que a gente atraiu uma certa atenção da mídia. Foi muito forte, né? Que eu acho que era importante. Você não via artistas do padrão do Mozart Couto ou do Watson Portela terem a atenção da mídia fazendo os materiais dele no Brasil. E a gente ia lá e desenhava a Liga da Justiça e aí saía matéria de página dupla no Estadão, na Veja, não sei o que, entendeu? Eu posso falar pra você, o Mozart Couto, eu tive o prazer de conversar com ele pela internet, assim, até por Skype, essas coisas. Ele é um cara incrível. Até como pessoa, ele é um cara incrível, assim, uma tranquilidade, ele conversa com você, parece estar aqui. Assim. Né? Você tinha um monte de cara, tem ainda, né? Um monte de cara bom. O próprio Deodato, né? É dessa fase. É dessa fase, né? E aí eu percebia muito isso, assim, era uma coisa que até sempre me incomodou muito, assim, de você não, da mídia não olhar com olhos bem quintal os artistas que faziam quadrinho, isso. Você viu os caras fazendo coisas muito fodas, assim, tipo o Watson e tudo. E a mídia não dava atenção nenhuma, era uma coisa, esses caras, o que se faz de quadrinho no Brasil não tem. Infelizmente ainda existe um pouco de teve isso, né, de você ter que publicar lá fora. Para ter o reconhecimento dentro. Para ter o reconhecimento dentro. Então, a história da grama do vizinho, melhor que a minha. Mas cara, eu tive vários exemplos disso, assim, tipo, de pessoas que não eram ligadas a quadrinho, que iam na minha casa, por exemplo, e falavam, você faz o que? Quadrinho? Eu faço quadrinho. Começa a preconceito. Aí deixa eu ver o que você faz. Aí eu dava um gibi do Super-Homem, por exemplo. Aí eles viam que estava escrito em inglês, mas é em inglês. Aí já... É inglês. Nossa, você publica nos Estados Unidos? Eu publico. Nossa. Aí pronto, muda tudo, entendeu? Muda. É ridículo, né? Você fica olhando pro cara e fala, mas eu entendo, porque as pessoas não têm obrigação de entender de tudo. Entender e de dar o mesmo peso ou a mesma importância que nós damos, porque a gente é apaixonado por isso. Né? Com certeza. Mas é legal que a mídia foi se transformando e hoje você tem aí O leque hoje está muito maior. Você tem, além dos autorais, dos gêmeos também, você tem muita gente. O Grampa sai uma linha também, bem diferenciada. O Roger mudou muito. O Roger. Ficou muito. O Roger é assim, eu conheço o Roger há sei lá quantos anos, e ele sempre quis fazer esse tipo de quadrinho. Mas as influências dele, ele lê super-herói, ele gosta de super-herói também, mas as influências do Roger sempre foram outras coisas, né? Mas até nos quadrinhos dele da época, a gente via que ele não era tão super-herói assim. Ele ficou depois que começou a trabalhar com o mercado. Exatamente. Ele já publicava antes, né? Ele fazia... No Brasil. Não lembro as revistas. Mas fazia muita porrada. Mas era fanzine também, né? Não, acho que o fanzine ele não fez, né? Ele trabalhou para a editora Vidente, eu acho. Aqui no Brasil, que eu fiz também algumas coisas. As influências dele eram mais os quadrinhos autorais, essas coisas assim, né, que ele gostava, sempre gostou. E é engraçado ver quando saiu o Shampoo, o álbum dele, todo mundo falando, mas o Roger, agora que o autoral tá na moda, ele quer ser autoral. Eu falo, cara. O cara não conhece a história. O cara não sabe a história e fica falando, então você fala, não, velho, eu já fazia isso. E você não... é quando você não se aprofunda pelo artista, você não conhece, cara. Os trabalhos que tu fez para os Estados Unidos, quais foram as linhas, assim, os personagens que trabalhasse? Rapaz... Tu passou pelas editoras pequenas, né? Trabalhasse com algumas editoras menores. Os personagens tudo desconhecido, lógico. Na Malibu. Eu comecei na Malibu, fiquei 2 anos, um pouquinho, 2 anos e 2 meses, uma coisa assim. Na Malibu, fiz uma porrada de minisséries, assim. A minha produção nessa época era muito forte, eu fazia 56 páginas por mês. Desenho e arte final. Quantos dias eu tive o piripaque lá, eu tive o coração. Eu tinha 24 anos. 24 anos. Mas era quantas? 50 e? 56. Em um mês, 30 dias. Desenho e arte final. Caramba. Eu saí, eu era editor de arte da Abril.
E o Elcio e o Lurival vieram com essa ideia da gente montar esse lance e tentar nos Estados Unidos. Porque já tinha acontecido algumas outras oportunidades, na época da Abril e tal, e que acabaram não rolando. E a gente fez, eu fiz uns testes e passei para essa Malibu. E aí eu decidi encarar isso aí. Falei, não, vou sair, também já estava meio de saco cheio desse negócio de diretor de arte, não sei o quê. Ficar atrás de uma mesa, sabe? Ah, isso tá legal, isso não tá legal. O bom da mesa é inclinado. Umas coisas, só falando, tá errado, refaz, melhora. Isso tava me deixando meio triste, assim, tava ficando um negócio meio... vou ficar enterrado aqui, sabe? E aí eu saí, fui trabalhar com a Malibu e fiquei esses 2 anos, assim, fazendo esses quadrinhos. Aí eu tive esse problema no coração, fiquei uns 6 meses parado. E aí, quando eu voltei já na DC, né? Fiz uns testes pra DC, isso foi 90, eu acho. Foi 90. Começasse na Liga, né? Não, eu comecei num gibi chamado Dark Stars. Ah, eu lembro dessa revista. Eu fiz 2 edições. Eu fiz meia edição, o primeiro gibi que eu peguei, eu fiz só as últimas 11 páginas. Aí a outra edição eu fiz inteira e aí fui pra Liga. E também já diminuiu também a quantidade de páginas, né? Finalmente é 22. Aí eu já não conseguia mais produzir aquilo que eu produzia. E não era uma vontade minha também. E aí, se precisasse produzir, eu produzia. Mas eu já falei, puta, eu vou tentar... Mas na verdade o que aconteceu foi o seguinte, eu sempre ficava com 2 edições por mês, mas já era 44 páginas de desenho por mês. Comparado a 56 de desenho e arte final, era boa. Então eu fiquei fazendo Liga e ia fazendo algumas outras edições da DC, assim, fiz um pouquinho de tudo, fiz Aquaman, fiz Superman. Fiz um monte de gibi, nem vou lembrar, assim. E tem um personagem também que você criou, né? Que eu acho que muita gente se apegou a esse personagem. Eu vou até pegar aqui a revista pra gente mostrar pra vocês. Esse aqui eu acabei de ganhar de presente aqui do Marcelo, que é o Quebra-Queixo. Quebra-Queixo. E ele acabou sendo um personagem voltado totalmente para... o pessoal, aluno também tenta fazer alguma coisa com quebra-queixo e tal. Acabou virando isso, assim. Eu fiz o quebra-queixo nessa época que eu tava na DC, fazia umas historinhas de 8 páginas e tal, e parei. E aí a Devir, o pessoal da Devir também, que são amigos já há muitos anos, me chamou e falou, pô, vou fazer o quebra-queixo, tem que fazer o quebra-queixo, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não vou fazer porque eu não tenho mais interesse em fazer o personagem. Muito legal o personagem. Eu lembro da fininha que saiu com post e tudo. Pois então, naquela época a gente fez aquela edição especial, né, colorida, e eu mesmo que quis parar, assim, porque Quebra-Queixo foi uma época da minha vida, foi um tipo de narrativa que eu estava tentando fazer, e depois que eu fiz, eu falei, já fiz, não preciso fazer mais, né? Marcelo, eu quero agradecer a sua participação na nossa conexão do Rascunho. Eu que agradeço. Você ter recebido todos nós aqui, eu, a Nívia, também o Edson Novaes, o Glauber, que veio com a gente, que está ali por trás das câmeras, pessoal. E eu não sei, eu acho que me faltam palavras, porque para mim é muito emocionante, assim, essa emoção de estar visitando a sua escola, conhecendo você. Quiser mandar um abraço ou um recado pro pessoal que está fazendo os cursos, que venha conhecer o trabalho também daqui da Quanta, pode ficar à vontade para... Bom, o pessoal que está assistindo aí, quando estiver em São Paulo, se já não morar em São Paulo, vem conhecer a gente, vem passar aí, vem assistir uma aula, conhecer o espaço, bater um papo. Vai ser um prazer receber a galera aqui. E vocês que é de João Pessoa, venham conhecer o Rascunho Studio. Os dados vão aparecer aqui embaixo da Quanta, que também vão aparecer aqui embaixo do Rascunho. Edição Maurício Araújo. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Falou, cara. Foi um prazerzão. Tchau, pessoal.